Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Boa tarde, doutor Paulo, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. E nós continuamos aqui, né? Tirando as dúvidas dos funcionários, né? Do trabalhador e também do empregador, né, doutor? Fizeram uma pergunta para mim que eu gostaria, assim, que o senhor puder nos ajudar. Existem muitas pessoas que são afastadas por doença, pelo INSS, e vivem anos aí afastadas, né? Mas chega um determinado momento que ela recebe alta do INSS e ela precisa voltar para a empresa. E a empresa muitas vezes nem lembra mais, pode dizer, né, de tantos anos que se passaram. E o funcionário às vezes não está bom para voltar, né? E aí, quando a empresa não aceita que ele volta, porque fala assim, não, você não está legal, procura, entra com mais recursos, né? Não é isso que fala? Pelo INSS que você vai receber. Como agir dessa maneira? Porque se o INSS deu que ele está bom, ele não está recebendo. E a empresa também não pegou ele de volta. E aí, doutor? Solange, esse é um assunto que, apesar da complexidade, ele está na maioria das relações de trabalho. O empregado, o ser humano, né, ele adoece durante o curso de contrato de trabalho, e ele, trabalhando formalmente, registrado, CLT, ele vai ter o seguro do INSS, ele vai ter a assistência social do INSS. E nesse momento ele começa, a partir de 15 dias, ele começa a receber do INSS. Os primeiros 15 dias são do patrão e do empregador, e após é o INSS que vai bancar esse salário, né? Esse empregado que está acometido de alguma doença, seja ela ocupacional, seja ela uma doença comum, né? E acontece sim, de algumas vezes, esse funcionário, no retorno para o trabalho, ele ser impedido pelo empregador de voltar ao trabalho, apesar da alta do INSS. Muitas vezes por conta do próprio empregador não ter as informações necessárias como agir como esse empregado que está voltando ao trabalho, que está retornando ao trabalho de uma alta previdenciária. E aí, o empregador fala assim, não, né, você não está bem, você vai continuar em casa. E aí, quem que vai pagar o salário dele? Bom, veja bem, quando o empregador toma essa atitude, ele está contrariando a alta previdenciária, certo? Ele tem várias atitudes que ele pode fazer em relação a este empregado que está retornando às atividades, mas uma única que ele não deve fazer nunca é falar para o empregado voltar para casa e ficar para casa, ficar tentando. Jamais ele pode fazer isso. Não, ele não deve fazer isso. Ele tem que... Porque fazendo isso, ele está chamando a responsabilidade para ele. E o empregado, muitas vezes, ele fica ao Deus dará. Sim. E acontece isso, doutor? Acontece com frequência, como eu comentei no início da nossa entrevista, acontece com frequência isso. Muito por conta de falta de informação, tanto do empregador como também do empregado. Porque o empregado, ele tem a proteção da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho está atenta a isso. Porque o INSS, inclusive, está dando muita alta. Muita alta. A estimativa é de 1,5 milhão de pessoas com alta agora nesse segundo semestre. Não. Então, muitos vão voltar para retornar ao trabalho, né? Muitos vão retornar ao trabalho. A Justiça do Trabalho está atenta a isso, está atenta. Nós, os advogados trabalhistas, estamos atentos e temos o remédio para isso. Doutor, e o que o empregado deve fazer numa situação dessa, que ele recebe a alta, que o patrão diz para ele ainda tentar, né, voltar pelo INSS? O que ele deve fazer?
Bom, se ele estiver apto ao trabalho, tiver recuperado a rigidez física dele, ele pode entrar com uma rescisão indireta, que é aquele que nós conversamos já em outras ocasiões, que é a justa causa no patrão, porque o patrão fazendo isso, ele não está cumprindo com o contrato de trabalho. Sim, então sim. ele tem os meios cabíveis de entrar com uma rescisão indireta. Agora, se ele não está apto, ele está doente, o INSS deu uma alta programada, uma alta irregular, que acontece, ele também deve procurar seus direitos, procurar um advogado especialista, e esse advogado, muito provavelmente, entrará com uma reclamação trabalhista perante a justiça, e esse empregador que assim agiu, ele pode vir a ser condenado a indenizar todos os salários deste empregado enquanto ele estava em casa e foi impedido de retornar ao trabalho pelo empregador. Verdade? Verdade. Porque o empregado é a parte mais frágil da relação. Sim, sim. Ele vai... Poxa, pensamos, o empregado volta, está doente ainda. A alta do INSS, não vamos entrar nesse mérito, não é esse o objetivo da nossa reunião hoje, mas a alta do INSS muitas vezes é injusta, é irregular, ela é revertida. Mas então, ele teve a alta do INSS. Se ele não retornar em até 30 dias a trabalhar, o que vai acontecer com esse empregado? Ele vai ser dispensado por justa causa, por abandono de emprego. Sim, sim. Ele retornando a trabalhar e o empregador não permitindo que ele retorne, o empregador, além de estar cerceando o direito dele de retornar e conseguir a sua sobrevivência, porque ele já não tem mais o auxílio do INSS, ele precisa do salário, ele tem família, e o empregador impedindo, ele não vai conseguir receber esse salário, não vai conseguir receber o INSS. E aí, esse empregado vai ficar ao Deus dará? Não. A empresa, ela também tem uma função, que além do lucro, ela tem uma função social com esses empregados, com esses trabalhadores. E ela tem que exercer essa função social. Então, muito provavelmente, ela é condenada, sim, a pagar esses salários. A justiça está atenta e está ocorrendo isso. O nome técnico disso, desse procedimento irregular, tomado por algumas empresas, é o limbo trabalhista previdenciário. Isso é, o empregado está num limbo, ele não sabe para que recorrer, se é para o patrão, se é pelo INSS, e ele está doente. O que ele vê é a saúde se deteriorar, a sua família passar necessidade, enquanto a vida ao redor segue, ele fica no limbo. Isso é muito injusto, é muito grave. Não podemos deixar acontecer isso. Então, doutor, quando a empresa paga o salário, acabou o processo e fica tudo em ordem? Não. A empresa pode, além de ser condenada a pagar esse período que ela indicou para o empregado ficar em casa, pagar esses salários desse período, ela pode ser obrigada a reintegrar ele judicialmente. E também ela pode vir, e a gente está vendo, ser condenada numa indenização por danos morais. Porque isso causa dano moral para o trabalhador, para o empregado. Porque ele vai embora para a casa dele, digamos assim, sem eira nem beira. Ele vira uma bolinha de ping-pong entre a previdência e o trabalho, a previdência e o trabalho. E isso, por certo, não é um aborrecimento, isso é um dano moral. E muitas vezes a empresa é condenada assim. Gente, doutor, tenho muito mais pergunta aqui que nós vamos continuar semana que vem, porque eu vou querer saber até semana que vem, ó, acompanha aí, né? Quando a empresa abre falência e o empregado está ainda, né? Semana que vem nós vamos, pode ser? Pode ser. Vamos continuar, porque tem muitas consequências ainda, não tem? Tem muita matéria sobre isso, sim, tem muita matéria. Tem vários desdobramentos. Então, ó, fica a dica para você, acompanhe. Se você está passando por essa situação, como o Dr. Paulo disse, procure seus direitos, procure um advogado, porque você não pode ser bolinha de ping-pong na mão de ninguém, não.
Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.